Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na epístola de João, a segunda epístola de João, capítulo 1, do versículo 7 ao 11. Segunda epístola de João, capítulo 1, do 7 A gente vai ler do 7 ao 11, que diz assim: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Segunda Epístola de João, capítulo 1, do 7 ao 11. Mas para receberdes completo galardão, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplices com suas obras más. Você já recebeu alguém que trazia doutrina contrária a esta que nós temos aprendido de Jesus Cristo? Ou nunca receberam? Nem recebe. Mas já recebeu algum outro, ou alguma situação que você abriu as portas, ou na rua mesmo, parou e... Certo. Mas Deus, Deus, Ele quer que nós sejamos hospitaleiros ou não? Deus não quer que a gente seja hospitaleiro? Isso. Veja aí, primeira Pedro, capítulo 4, versículo 9. Pode ler. Pronto, então Deus, Ele quer que sejamos hospitaleiros. Aí chega uma pessoa e diz: olha, bom dia, eu poderia ter um momento com o senhor, com a senhora, eu poderia dar uma palavrinha aqui com vocês. Aí a gente tem que fazer o quê? Ou dizer: epa, daí para trás, não dou nem boas-vindas para você. E agora? Devemos ser hospitaleiros ou devemos expulsar essas pessoas? Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplices de suas obras más.
Então, aí você recebe. Tem que falar aí, alemão. Eu esqueço de passar para alemão. No caso aí, o texto está dizendo que você deve ser hospitaleiro no sentido de que se a doutrina que a pessoa está trazendo é a doutrina de Cristo, a gente deve receber. Caso contrário, recusa. Certo. Então, mas até ele dizer a doutrina, né? Você não sabe. A pessoa chegou lá, ó, eu queria uma palavrinha aqui. Opa, pois não, tal, senta em casa. Aí quando ele começa a falar que não é a doutrina de Cristo, e agora? Não, estou falando no sentido que você conhece, né? Sim, mas no caso, No caso que não conhece, não tem como você não dar as boas. ok, aí você deu as boas-vindas e ele começou a falar. E não é. Aí o que você faz? Você tem que apresentar o que você crê. Ah, aí é que tá. É. Sai daqui. Porque aí vai acabar tendo um debate, né? Ele vai É, apresentar a forma que ele crê e você vai ter que é. debater da forma que você crê também. Ou seja, você precisa conhecer a doutrina de Cristo primeiro para identificar que o sujeito está trazendo não é doutrina de Cristo e depois também para poder rebater o que ele está dizendo. Quando o Senhor diz assim, não recebais em casa nem lhe deis as boas-vindas, o dar as boas-vindas é você compactuar, é você aceitar, é você acatar aquilo que está sendo trazido. O que o Senhor está dizendo não é que você não pode receber um herege em casa, uma pessoa que traz outra doutrina, mas é que você não pode aceitar que ele ensine e fique por isso mesmo. É basicamente, veja só, Lucas capítulo 10, o versículo 6. Vamos ler o 5 e o 6. Diz assim, Lucas 10, do 5 e 6. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja convosco. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Mas não é estranho isso aqui, não. A pessoa chega numa casa e diz, paz seja sobre vocês. Aí a pessoa, não quero essa paz. Que paz? Quem não quer a paz? Porém, essa paz aqui é o evangelho. Quando você chegar em uma casa, leve o evangelho para essa casa. Se essa pessoa não aceitar o evangelho da paz, então venha sobre você o evangelho da paz. Bata até o pó do pé dessa casa, do pó, né, do piso dessa casa, e eu digo a vocês que maior rigor haverá para esta casa do que para Sodoma e Gomorra. Porém, você foi e ofereceu a sua paz. O que o herege vai fazer, que João está preocupado aqui, é que ele vai fazer a mesma coisa, só que para o mal. Ele vai levar uma doutrina contrária à doutrina de Cristo, e se você dá as boas-vindas, oferece lá a sua comidinha para ele, ele fala e vai embora, aí você vai ser tido por cúmplice. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice com as suas obras más. Por isso que Jesus Cristo disse, quando você for e levar a paz para essa casa, se eles aceitarem, se eles receberem a paz, está sobre eles a paz. Ou seja, agora eles têm o evangelho, agora eles têm a palavra. Se eles rejeitam, volte sobre você. Tem muito disso aqui. Nós precisamos entender, pode receber. Agora, antes de receber, você precisa saber qual é a doutrina de Cristo, para que ele venha na intenção de te converter e saia convertido com a verdade. Ou, pelo menos, fique tão desconfortável com a verdade que vá embora sem deixar dele e nunca mais volte. Mas não é isso que o apóstolo João está dizendo, até porque, veja o que diz aí em Tito. Nós temos um dever para com a palavra de Deus. A epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim,
Porque existem muitos insubordinados, pauladores, frívolos e enganadores, e especialmente os da circuncisão. Então, tinham muitos tagarelas que falavam muitos ensinos e muitas doutrinas contrárias à verdade, e tinha um grupo especial que era os da circuncisão. Aí Paulo, ele diz assim, ó, é preciso fazê-los calar. Paulo está querendo dizer o quê? Que era para os irmãos matar esse povo, era? Arrancar a língua deles, era? Calar como? Fala no microfone, presbítero. Eu creio que, falando o verdadeiro evangelho, isso me acontece muito lá na oficina. Chega muitos querendo falar de algo, eu digo, olha, muito bem. Agora a gente vamos falar mediante a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Aí um capítulo, um versículo, quando a gente cita para esse pessoal, ele vai embora imediato. Mateus 28, do 16 ao 21, quando Jesus diz, pregai as boas novas em todos os confins da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Amém. Então, é pregando a verdade. A verdade triunfa sobre o erro. A verdade triunfa sobre o engano. Se você está com a verdade, ele vem com a mentira, e você confronta a mentira dele com a verdade, você não está dando boas-vindas, você está atacando a palavra que ele levou. E aí ele vai ter que ou se submeter ou sair. Porém, você o recebeu não para dar boas-vindas, mas para contrariar aquilo que ele trouxe. Por isso que ele diz assim, ó, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Eles entravam nas casas, ensinavam e o povo não sabia se defender. Aí ficava o erro lá naquela casa. Entrava em outro, ficava em outro. Aí Paulo diz, é preciso fazê-los calar. Então, ou você vá na casa de um irmão desse, quando eles chegarem, cale eles com a verdade, ou encontre eles no caminho, cale eles com a verdade, ou receba-os em casa e cale eles com a verdade, que é o que ele diz aqui, ó, agora no versículo 7 e 9 de Tito ainda. Ele diz, porque é indispensável que o bispo do Senhor seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, ou seja, né, o pastor tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e tendo domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então você estuda, se apega com a palavra de tal forma que quando vier a heresia, quando vier o erro, você mostre a contradição, né? Convença-os de contradição pelo poder da palavra. É isso que a gente precisa fazer, tá? Porque vai ser praticamente impossível você não receber em alguma ocasião alguém na sua casa. Tá? Até agora, graças a Deus, deu certo. Não quero não tenho interesse e tal. E vai, né, rejeitando. Mas existe uma ocasião, por exemplo, você está na casa de um amigo, e o amigo recebe essa pessoa. E agora? Eu rejeitei tanto, eu expulsei tanto, agora está essa pessoa diante de mim. Eu não posso expulsar porque não é minha casa. E ainda por cima ele vai ensinar um monte de heresia aqui, e eu estou aqui. E eu vou fazer o quê? Deixar meu amigo ser envolvido, raptado por essas heresias e não vou fazer nada. Então, irmãos, aqui, na verdade, nós vemos um texto que nos chama a responsabilidade de conhecermos a doutrina, de conhecermos as Escrituras, para a gente discernir se é doutrina de Cristo ou não.
Porque, como ele disse, né, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, esta doutrina, que é a doutrina de Cristo, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhes dá as boas-vindas faz cúmplices de suas obras más. Ou seja, não aceite que essa doutrina entre na sua casa. Ele diz, você rebate. Ele diz, você rebate. Você não aceita essa doutrina na sua casa. Agora, se ficar calado, só ouvindo, você se torna um cúmplice da heresia dele. Ele vai sair dali dizendo, olha, ali eu já doutrinei. E ele aceitou. Tem até um ditado que diz por aí, né? Quem cala, consente. Então, ali já aceitou. Não aceita. Mesmo que você não entenda, ó, eu sei que não é isso. Não é desse jeito. Jesus Cristo é Deus, sim. E ele veio encarnado, sim. Mostre, você não sabe mostrar, pelo menos você diz, é assim e pronto. Eu já vi, só não sei onde está, porém eu já vi. Mas você tem que defender a fé que você até hoje viu nas Sagradas Escrituras. Foi, Carlão? Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por mais um momento e pedir, não é, que Ele derrame sua graça, dando-nos conhecimento de sua palavra. Ione, por favor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Ponto, irmãos. Até terça-feira, se Deus quiser.